Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Ajude o canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Gregório escreveu: A alma arde ao ouvir falar das recompensas da glória e gostaria de se encontrar ali, onde espera desfrutar eternamente. Mas grandes prêmios não podem ser alcançados exceto através de um grande trabalho. É por isso que se diz: E muitas pessoas foram com ele e ele, voltando-se, disse-lhes: Mas deve ser examinado porque somos ordenados a odiar os nossos pais e os nossos parentes de sangue, quando somos ordenados a amar nossos inimigos. Se examinarmos o significado do preceito, veremos que podemos fazer as duas coisas com discrição, de modo que amemos aqueles que estão unidos a nós pelos laços da carne e que conhecemos como próximos, e ignoremos e fujamos daqueles que nós encontraremos como adversários nos caminhos do Senhor. Porque, ao não ouvirmos aquele que, sábio segundo a carne, nos conduz ao mal, passamos a amá-lo, por assim dizer, com o nosso ódio. O Senhor, para fazer saber que este ódio ao próximo não deve nascer do afeto ou da paixão, mas da caridade, acrescentou o seguinte: e até a sua vida. Pois é evidente que no amor ele deve odiar o próximo que o odeia como a si mesmo, visto que odiamos com razão as nossas vidas quando não condescendemos com os seus desejos carnais, quando nos opomos aos seus apetites e resistimos às suas paixões. Agora, desde que desprezado fica melhor, passa a ser amado pelo ódio. Ele expressa o que deve ser essa versão à vida acrescentando: e aquele que não carrega a cruz nas costas. Ou porque a palavra cruz significa tormento, suportamos a do Senhor de duas maneiras: quando mortificamos a carne através da abstinência, ou quando tornamos nossas as aflições do nosso próximo através da compaixão. Mas como alguns mostram as mortificações da sua carne, não por Deus, mas por vanglória, e são compassivos, não espiritualmente, mas materialmente, ele acrescenta com razão: e ele vem atrás de mim. Carregar a cruz e seguir Jesus Cristo é o mesmo que manter a abstinência da carne e sentir pena do próximo com o desejo de obter a bem-aventurança eterna. Porque foram dados os sublimes mandamentos, acrescenta imediatamente a comparação de um grande edifício dizendo: Pois qual de vós, querendo construir uma torre, sentando-se primeiro, não contabiliza as despesas? Portanto, tudo o que fazemos deve ser preparado com a devida meditação. Se planejamos construir a torre da humildade, devemos primeiro nos preparar para sofrer as adversidades deste mundo. Pois se,
quando praticamos boas obras, não nos precavermos cuidadosamente contra os espíritos malignos, seremos ridicularizados por aqueles que ao mesmo tempo nos aconselham o mal. Mas desta comparação ele passa para uma superior, para que as menores coisas nos façam pensar nas maiores e diz, ou qual rei, querendo sair para lutar contra outro rei, não se senta primeiro e considera se pode saia com 10.000 homens, para enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Ou naquela tremenda provação não vamos até o nosso rei como iguais porque 10.000 contra 20.000 dele é como 1 contra 2. Ele vem lutar com um exército duplo contra um único. Por que só estamos preparados pelo trabalho e ele discute tanto o nosso trabalho quanto o nosso pensamento? Quando ainda está longe aquele que ainda não apareceu para julgamento, enviemos-lhe como embaixada as nossas lágrimas, as nossas obras de misericórdia, os nossos sacrifícios de propiciação. Esta é a nossa embaixada, que apazigua o próximo rei. Santo Ambrósio escreveu, mas o Senhor não nos ordena ignorar a natureza, nem sermos cruéis e desumanos, mas antes condescendermos com ela, para que veneremos o seu autor e não nos separemos de Deus pelo amor dos nossos pais. São João Crisóstomo escreveu, ele não disse isso para que carreguemos uma verdadeira cruz nos ombros, mas para que tenhamos sempre a morte diante dos olhos. Foi assim que São Paulo morria todos os dias, escrito em 1 Coríntios, capítulo 15 e desprezava a morte. Até amanhã.